Diz assim, 26. Assim como foi nos dias de... Vamos lá, vamos experimentar de novo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de... De novo, vai. O mesmo aconteceu nos dias de... Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de... De novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E a quem quiser, aliás, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E a quem a perder, de fato, a salvará. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos que o Senhor venha nos abençoar com a instrução através do Teu Santo Espírito. Senhor, eu me coloco como canal nesta noite, como instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, ó Deus querido, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, para transmitir aquilo que o Senhor já gerou em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente-se, queridos. Acende a luz aqui, por favor. Obrigado. Quantos acontecimentos ruins, indesejáveis, e às vezes com consequências dramáticas ou drásticas, porque não atentamos às advertências recebidas. Quantos jovens hoje choram, e choram na cadeira ou na cadeia, nas cadeiras de roda da vida, porque simplesmente ignorou o conselho, a advertência dos pais, dos mais velhos, dos líderes, onde disseram: filho, esse caminho aí é ruim, o caminho certo é por aqui. Filho, esse caminho é perigoso. Quando alguém disse para o jovem: volta, o irmão, a irmã, disse: esse caminho é caminho de morte. Mas a pessoa embebedada pelo mundo e pelas paixões, prazeres que o mundo oferece, cheio de si, orgulhoso, não deu ouvidos. E hoje está na cadeira de rodas, preso, na cadeira de rodas das drogas, do álcool, dos vícios, do filho bastardo. Sabe o que é o filho bastardo? É um filho fora do casamento. É um filho que é gerado na prostituição. Quantos estão na cadeira de roda do casamento destruído? Sabe por quê? Tudo porque seguiu o seu caminho sendo indiferente aos conselhos. E isso quando não perderam ou tiraram as suas próprias vidas. Nós vivemos dias que é comum vermos notícias de pessoas que perderam as suas vidas
porque eles seguiram os caminhos errados, ou quando entraram em depressão profunda e acabaram tirando as suas próprias vidas. Bem, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus e um título que eu quero nesta noite aproveitar da própria palavra, que diz sobre a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Talvez não muito atraente, porque trata-se de coisas vindouras. E nós vivemos dias de imediatismo, onde nós buscamos a solução para o hoje, para o momento. E quando nós falamos do futuro, quando nós apontamos lá para frente, às vezes nem sempre somos aceitos na nossa fala. Mas eu quero te dizer que você e eu temos um futuro. Que eu e você somos imortais. Que nosso corpo ele vai passar o tempo, o período determinado por Deus nessa terra, que é 80 anos. Ele vai passar, por exemplo, eu já estou com 55 anos. Então, 55 anos para 80 anos, está faltando pouco. Então, vai passar, queridos. Só que nós temos uma alma que é eterna. E esta alma, independente do lugar para onde você vai, ela não vai se acabar. Ela vai permanecer para sempre. Por isso, a importância de nós trabalharmos este assunto, de nós falarmos sobre isso, de nós advertirmos, de nós nos lembrarmos sempre, porque o Senhor Jesus, ele sempre faz com que nós nos lembramos. Ele sempre está nos advertindo a olhar para a nossa memória, olhar para dentro de nós e nos lembrarmos de fatos, de coisas que aconteceram e que deve ficar como um marco na nossa vida. Então, por exemplo, quando ele estabeleceu a ceia, ele diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e de beberdes esse cálice, vocês comem e bebem em memória de mim. Quer dizer, lembre-se disso. Lembre-se de que eu morri na cruz do Calvário para vos salvar. O Senhor Jesus disse ao povo de Israel: quando vocês se estabelecerem em Canaã, entrarem lá e tiver tudo bem, tiver tudo certo, não diga no seu coração que foi o seu braço forte que os tirou do Egito e estabeleceu vocês e prosperou. Mas lembre-se que eu, o Senhor, é quem os conduzi e os levei a esse lugar. Então, é importante, queridos, nós atentarmos, e aqui este texto, ao final dele, ele fala, ele traz a nós uma frase que nos leva a refletir: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas, antes de mais nada, aqui é claro, Jesus aqui, ele está falando sobre o juízo de Deus, sobre os injustos, aqueles que não são justificados. Esses são os injustos, aqueles que não receberam a Cristo, que não foram justificados por Cristo. E os ímpios. É um juízo de Deus, é para os injustos e os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são os infiéis. Aqueles que receberam a Cristo, aqueles que fizeram uma aliança, mas é infiel. É aquele que não honra a sua aliança com o Senhor. Então esses são os ímpios. E é claro que aqui a fala, o ensinamento de Jesus é sobre a salvação aos fiéis e justos, através do arrebatamento. Ele, o Senhor, não fala sobre dias e nem hora que isso iria acontecer. Ele não estabeleceu dias e horas. Até mesmo porque este fato,
este acontecimento não está registrado no horário, no cromos do homem, mas ele está registrado no céu, no tempo de Deus. Então, por conta disto, não existe hora nem dia para nós ou para este acontecimento que vai acontecer, que vai se dar num dia que está determinado nos céus. Então, queridos, porém, o Senhor, ele sempre deu dicas. Ele sempre falou o que aconteceria, como seriam os dias que antecederia o arrebatamento, o juízo, como seria este tempo. E ele dedica, por exemplo, um capítulo inteiro de Mateus, no capítulo 24, que fala sobre esses acontecimentos. Fala que nos últimos dias, terremotos iriam acontecer, pais se levantariam contra filhos, nação contra nação. Isso ele fala ainda dizendo que é o princípio das dores. E que depois viria, então, a grande tribulação. Algo que vai acontecer tão cruel, tão terrível, que nunca houve tempo de tanto sofrimento até os dias de hoje, e nem haverá. Então, no capítulo 24 de Mateus. Mas, também em 2 Timóteo, Paulo, ele dá dicas de como seriam esses dias finais. Através do Espírito Santo, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, se Abel quiser abrir aí, pode abrir, por favor. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Será que este texto, escrito há mais de 2000 anos, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele reflete alguma coisa na nossa sociedade? Quem acredita que reflete, diz amém. Pois é, eu também acredito que estamos vivendo dias em que as pessoas são implacáveis. As pessoas estão inimigas, se levantando com a bandeira, inimigas do bem, cruéis. As pessoas perderam o domínio de si próprio. Esses dias uma professora de uma escola estadual, no meio da rua, na Avenida Paulista, ela tirou a roupa e defecando em cima de uma foto de um político. Que vergonha. Que vergonha. Uma coisa triste, porque uma pessoa que perdeu totalmente o controle de si mesmo. Uma pessoa que deve ser referência para nossas crianças. Ela totalmente possuída pelo espírito maligno das trevas. Faz um negócio desse. Bem, mas não só Paulo, mas Pedro
Pedro também, no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante, também Pedro os advertiu de como seria estes finais de dias, esse final dos tempos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante. Cadê Pedro? 2 Pedro. Aleluias. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, a partir do 3. Aqui é o versículo 1. Vamos lá. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, que dias? Nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Duvidando da vinda do Senhor. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas, dizendo de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem são os ímpios? Os infiéis. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Bem, está aqui. Nos últimos dias se levantarão escarnecedores. Alguém tem visto alguém escarnecer a Bíblia, por exemplo? A palavra de Deus? Alguém tem visto por aí na rede social alguém falar contra os princípios da palavra e fazer coisas? Por exemplo, nós vimos aí uma passeata aí, em uma dessas passeatas, as pessoas, querido, eu não tenho nem coragem de falar algumas coisas aqui que a gente vê, né? Pessoas que se intitulando Cristo ali numa cruz, e os outros ali, homens, né? Tudo homossexual, fazendo banalização total e completa. Total e completa. Será que diante desses dois relatos nós estamos dentro daquilo que Paulo e Pedro disse que seria os últimos dias, os últimos tempos? Será que estamos enquadrados, esta sociedade que vivemos no dia de hoje, está enquadrada dentro do prognóstico de 2000 anos atrás? Queridos, aqui neste texto lido, a princípio vamos considerar as palavras de Jesus para esses tempos. Jesus fala que seria semelhante aos tempos de Noé, o texto que nós lemos, que encabeçou aqui a palavra.
semelhante aos dias de Noé. A história de Noé, queridos, está registrada no Gênesis, a partir do versículo do capítulo 6. Fala de um tempo, e não muito distante, de Adão e Eva. Porque Noé foi filho de Lameque, e Lameque foi filho de Sete, que foi filho de Adão. Ele, se não me engano, é a nona geração, oitava ou nona geração. Então, não muito distante, pessoas que conheciam o poder de Deus, da criação, da condenação pelo pecado, do juízo de Deus a Caim. Pessoas que tinham como conselheiro ainda o próprio Adão, por um bom tempo. Logo que morreu Adão, é que nasceu Noé. Então, só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis, vamos lá um pouquinho a Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Gênesis 6, 11 e 12. Estamos dando uma passeada aqui, queridos, para você ficar bem fortalecido na palavra de Deus. Amém? Que é a única coisa que vai nos salvar, nos libertar. Gênesis 6, 11 e 12 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então havia uma violência generalizada entre as pessoas. Nós vemos acontecer lá Caim matando Abel, e depois disso desencadeou uma violência na humanidade. Elas, apesar da sociedade estar totalmente corrompida, mas elas buscavam para si mesmo, cada um cuidava do seu. Cada um buscava alimentar a sua família, a comprar, a vender. E a casar-se, a dar-se em casamento, quer dizer, a formar família, a buscar os prazeres de realização própria. Porém, isto não é errado. Isto não é algo que levou Deus dos céus olhar para a terra e falar assim: espera aí. Mas o Senhor Jesus quis dizer assim, será em dias que toda a sociedade anda em comum acordo, não anda se destruindo um ao outro aí e tal, mas anda em comum acordo. Todas as pessoas têm em comum acordo um objetivo a ser alcançado. Porém, aquela sociedade que eles haviam se esquecido de buscar a Deus, de entregar os seus caminhos ao Senhor, de ser governado pelo Senhor, e no seu próprio governo desencadeou essa sociedade violenta, terrível, que não tinha mais respeito pela vida. Será que hoje nós vivemos uma sociedade violenta? Será que existe violência hoje? Ou é só na televisão, no Rio de Janeiro? Porque aqui em São Paulo nós falamos, uma vez nós fomos num congresso, e aí veio uma igreja do Rio, e aí eu perguntei, pastor, lá no Rio é tudo aquilo que a televisão fala mesmo? Negócio da violência? Ele falou, mas não é assim também, né? Porque o que nós ouvimos lá de São Paulo também é terrível. Eu falei, é fácil falar dos outros, né? Mas será que é mesmo? Será que a mídia exagera?
Pelo contrário, queridos, a mídia não tem acesso a toda a violência que acontece. Nós vivemos dias de violência extrema. As pessoas não têm mais respeito um pelo outro, pela vida. As pessoas roubam um celular e dão um tiro na pessoa. Eu estava vendo esses dias pessoas matando um ao outro no Nordeste aí, por conta de R$50, R$20. Então nós estamos em uma sociedade extremamente violenta. E a violência, ela incorpora em nós, queridos. Os games da vida são games, queridos, que é extremamente violentos. Os filmes, quanto mais sangue, melhor. Não é? Se não arrancar a cabeça, não pode só matar, porque antigamente você assistiu um Bang Bang, eu fui desse tempo ainda, do Bang Bang, né? A gente ia lá, né, irmão Geraldo? A gente ia lá no matinê lá, dia de domingo, então tinha um Bang Bang lá, o de Django e tal, e dava um tiro no cara, o cara caía lá, morreu, acabou. Mas hoje não, tem que explodir a cabeça, porque senão não tem audiência. Tem que arrancar a cabeça fora, arrancar o dedo, sei lá, cada coisa que eles inventam, cada vez mais pior. Então, os filmes estão ensanguentados, os games da vida são muito violentos. Morre, se mata não sei quantas crianças, o pastor pregou aqui sobre o aborto, uma sociedade extremamente violenta, as mulheres ficam grávidas, eles vão lá e abortam. Não sei quantas crianças por mês, por dia, por hora, nas clínicas. Sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de... Não, está tudo certo, está tudo bem. Então vivemos uma violência extrema, que nós saímos. É claro que você tem que viver o dia a dia, você não vai ficar também com medo de tudo, de todos, mas que nós podemos ser alvo dessa violência, e isso, queridos, você pode ter certeza que nós podemos. Não é porque somos crentes que nós somos isentos das coisas do mundo, da sociedade que nós vivemos. Então, queridos, como nos dias de Ló, Jesus fala o mesmo, fala assim que casavam e davam-se em casamento, cada um buscando suas próprias realizações, preocupados com seus próprios interesses, sem tempo de se preocupar com o interesse da sociedade. Sem tempo. Com interesse com tudo aquilo que nos envolve no dia a dia. E ele fala assim, olha, foi como nos dias de Ló. E a história de Ló, os irmãos já conhecem, e quem não conhece, ela é uma história que ela meio que interage com a história de Abrão, lá no capítulo 12 em diante, do Gênesis. E Abrão saindo para a terra prometida, e leva Ló com ele e a sua esposa. E aí, chegando lá, havia uma grande fome na terra prometida, e eles descem o Egito. E alguns historiadores falam que Ló, ele se casa no Egito, porque ele não foi para Canaã casado. Ele se casa no Egito, e aí eles voltam a Canaã e se estabelecem. E a verdade é que eles enriquecem muito, muito abençoados por Deus, e chega um determinado período da viagem que eles se separam. Abraão, ele fala para Ló, se você for para lá, eu vou para cá. E Ló olha para as campinas do Jordão, e ele então começa a se mostrar uma pessoa ambiciosa. E ele
olha para as Campinas do Jordão e ele disse assim: eu vou ficar aqui, me estabelecer aqui. E a Bíblia diz que Abraão continuou peregrinando como nômade no deserto, porque havia poucos espaços na terra que eram férteis. Só que a Bíblia diz que no final das Campinas do Jordão existia duas cidades que se chamavam Sodoma e Gomorra. E essas cidades, o relato bíblico nos diz que haviam ali homens grandes pecadores contra o Senhor. E Ló, por sua vez, ele se estabeleceu ali. E acabou indo morar em Sodoma. Residir em Sodoma e Gomorra. Passou a ser a pátria de Ló, neste período da sua vida. E ainda que Ló fosse um homem justo, e um homem que se preservava, pelo menos a sua família, dá o entender, pelo menos as suas duas filhas, que preservava porque elas se conservaram virgens diante de uma sociedade terrível. Que o grande pecado, a sociedade ou as cidades de Sodoma, o povo da cidade de Sodoma e Gomorra, eles eram grandes pecadores, haviam muitos pecados da parte destas duas cidades, desse povo. Só que o maior pecado e o pecado mais destacado da cidade de Sodoma e Gomorra foi exatamente o pecado da homossexualidade, que está registrado lá. Eu quero ler com vocês no Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 15. Gênesis 19, a partir do 15, que diz assim, aqui ó, Gênesis 19, é um período onde o Senhor enviou os anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que antes deles chegarem a essas cidades, eles passam onde Abrão estava. Abrão intercede pela cidade. E nessa intercessão houve uma longa conversa. Que Abrão disse assim: se lá tiver pelo menos 10 justos. Começou nos 50 e foi parar lá nos 10. Ele disse assim: por causa dos 10 justos que lá estiverem, se estiverem, eu não destruirei a cidade. E aí eles descem a cidade de Sodoma e encontram Ló. Eles chegam numa praça, sentam numa praça. Mas, versículo 4 do 19. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, os homens da cidade de Sodoma. A casa de quem? De Ló. Aonde estavam os anjos do Senhor, claro que eles estavam em forma de homens, não é? Eram hóspedes de Ló, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora e para que abusemos deles. Saiu então Ló à porta, fechou após si, ele lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho 2 filhas virgens, e vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façai a estes homens, porquanto se acham sob proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem e contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta.
Olha o que aconteceu. Os anjos cegaram, Ló os convenceu de ser hóspede na sua casa. Vocês sabem que os orientais da época, queridos, um hóspede na casa dele, podia todas as outras coisas serem violentadas, menos o hóspede. Durante 3 dias, ele tinha total proteção daquele que o abrigava. Poderia ser até um inimigo, era tão forte esta cultura de hospedar a pessoa, que o cara poderia ser até um inimigo, até em uma outra época, se encontrarem em uma batalha e se matarem. Mas eles davam abrigo e hospedavam aquela pessoa e defendiam com a sua própria vida. Olha Ló, por isso que aí a gente entende um pouquinho. Ló oferece as suas 2 filhas aos homens depravados que estavam à procura de pegar aqueles homens, fala assim, traz eles para cá que nós vamos abusarem deles. E o original aqui, queridos, do grego, fala que o abusar aqui é tomar eles sexualmente, 2 homens. É abusarem sexualmente daqueles homens. Então você veja que o maior dos pecados apontado, tinha muitos outros no tempo de Ló, mas o maior dos pecados apontados e afirmados pela palavra de Deus foi o pecado da homossexualidade. Foi um período onde aquelas 2 cidades estavam totalmente depravadas, que os homens vinham em uma casa de um outro homem, de um crente, porque Ló era crente, e veio na casa do crente, e viram que ele hospedou 2 homens naquela casa, e tentaram forçar, se não é os anjos sair do lado de fora, e cegarem eles com cegueira, cegar eles. Eles tinham pegado aqueles homens, abusado deles, e também a Ló. Então você veja o nível de depravação sexual que aquela sociedade estava vivendo. Será que nós estamos vivendo algum nível de depravação sexual parecida ou semelhante àqueles dias? Quem acha que estamos vivendo, diz amém. Eu também acho. Uma depravação sem limites. Uma depravação vergonhosa. A sociedade tinha perdido totalmente o limite. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, queridos, nessas passeatas, a depravação sem limites. Nós estamos vivendo uma vergonha como sociedade, diante dos princípios da palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse assim, vai ser como nos dias de Ló. Isso iria acontecer, vai acontecer, e creio eu que ainda vai piorar um pouco. E ele disse assim, ainda neste tempo, aonde esta depravação tem sido generalizada, as pessoas comiam, bebiam, compravam e vendiam. Isso dá uma impressão de que nós, como igreja, estamos naquele período adormecidos. E aí, o Senhor conclui dizendo assim, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela é mencionada pelo Senhor Jesus aqui. Porque, quero dar sequência aqui na leitura para os irmãos entenderem melhor. Paramos no versículo 12, né? Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus genros? Aliás, nós paramos um pouquinho acima. No versículo 10. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta. 11. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior.
de modo que se cansaram à procura da porta. 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos têm na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Ló, ele não se conformava com aquela situação, e ele constantemente clamava a Deus por um juízo naquela cidade. E aí Deus envia os anjos para destruir a cidade. Versículo 13, aliás, 14. Então saiu Ló e falou a seus genros. O que os anjos fizeram? Enquanto os homens estavam lá cegos, os anjos falaram assim: ó, vai lá e avisa o genro, avisa os seus filhos, avisa os seus conhecidos para vir, para a gente sair. Olha a misericórdia de Deus anunciada. Olha a misericórdia do Senhor em ação. Avisa lá eles, porque nós vamos destruir isso aqui. Ló saiu, foi avisar os filhos, mas os filhos achou que era brincadeira. Achou que isso era simplesmente uma brincadeira. Ele começou a pregar para os filhos, vai vir a destruição. É como Noé, eu esqueci de mencionar, é como Noé, quando Deus manda ele fazer a arca, que ele começa a construir a arca e as pessoas não acreditam. Não creem, mas Jesus disse assim: quando Noé entra na arca, as águas veio e afogou todo mundo. E agora a mesma forma, Ló saiu avisar os genros, conhecidos, os filhos, mas eles não aceitaram, eles acharam que era brincadeira. Quanta gente que você pregou que acha que é brincadeira a volta de Jesus? Alguém já pregou e a pessoa não crê, não acredita, e começa até a brincar e tirar o sarro? Não é assim que funciona? Né? Você vai falar, você fala: meu, você está boiando, cara, você está no século 21, isso aí é coisa do passado. E aí, queridos, o que eles fizeram? E acharam, porém, que ele gracejava com eles. 15. Ao amanhecer, apertavam os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse Ló, suas filhas, sua mulher, acredito eu que Ló, esperando que os genros, que os filhos, que os parentes viessem, eles se demoraram. E aí o que aconteceu? Os anjos pegaram, aqui no versículo 16, como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, e ele e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. E aí eles fugiram para a cidade. Agora versículo 23, só para nós adiantarmos. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, que era a cidade. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu numa estátua de sal.
É interessante que quando você continua lendo, você vê que Abraão se levantou de madrugada e olhou para a cidade. E viu a fumaça. E aí nós podemos entender um pouquinho, quando nós damos uma olhadela para aquilo realmente que está dizendo o texto, por conta de que o original às vezes nos explica algumas coisas, que este olhar para trás dessa mulher não foi simplesmente uma olhadela, porque uma coisa é você dar uma olhadela. Porque se assim fosse, Abraão também, que deu essa olhada, poderia ter sido transformado numa estátua de sal. Mas este olhar para trás era algo muito maior. Era tipo voltar-se para trás, porque aquela mulher era egípcia, mas ela tinha sido instruída por Ló nos caminhos do Senhor. Mas ela havia deixado para trás genros, havia deixado para trás filhos, havia deixado para trás parentes e a vida confortável que ela tinha. E então, queridos, ela não somente olhou para trás, mas ela voltou para aquele lugar. Ela se voltou e desesperada naquele momento, voltou e correu atrás e foi aonde ela foi afligida. Então, por que o Senhor, e aí ela se transforma numa estátua de sal, e as filhas, e Ló vai embora. Como que Ló e as suas filhas não se converteram em estátua de sal? Será possível que o coração deles era tão endurecido que eles viam a mulher dele ali gritando e ele não se importasse? Não, queridos, é porque ela voltou desesperada. E talvez gritando, e ela foi afligida pelo mal que sobreveio naquelas duas cidades. Agora, o que simboliza a mulher de Ló? Por que nós devemos de ter esta mulher como símbolo para os últimos dias? Porque Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E a primeira coisa é que aqueles que amam mais as coisas e pessoas do que a Deus. O que simboliza? Simboliza que a pessoa, a mulher de Ló, que amava mais as pessoas e as coisas do que a Deus, por isso transgrediu uma ordem expressa do Senhor Jesus, do Senhor. E foi então destruída. Jesus disse em Mateus 10:37 que quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que o Senhor, não é digno dele e do seu reino. Então o que simboliza a mulher de Ló? Simboliza aquele crente que é apegado mais nas coisas e nas pessoas do que a Deus. E por conta de que aquela mulher foi destruída, também o juízo de Deus vai pegar essas pessoas que o seu amor é maior pelas coisas e pelas pessoas do que por Deus. Que simboliza a mulher de Ló? Aqueles que voltam atrás. Aqueles que voltam atrás. Ou seja, aqueles que saiu do Egito, que está rumo a Canaã, porém o Egito ainda não saiu deles. Então, e ele volta à prática anterior que ele vivia. É o povo de Israel que é liberto do Egito, é levado a caminho de Canaã, mas chega no meio do caminho, afligido por conta de algumas situações, olha para trás e não só olha para trás, deseja voltar atrás, só não voltaram porque não era possível. Mas, quanto a estes,
Todos morreram no deserto. Nenhum entrou na terra do descanso, a terra prometida. Então, o que simboliza a mulher de Ló? A mulher de Ló simboliza o crente que está caminhando, que saiu do Egito, que foi tirado das garras de Satanás e que começa a caminhar. Mas, por conta de não estar firme na sua caminhada, ele não só olha atrás, mas ele volta ele olha atrás, e olhar atrás simboliza voltar à prática do pecado. Volta à prática do pecado. O Senhor Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando o que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Você colocou a mão no arado, meu irmão? Você já tem consciência de quem é Cristo e a salvação? Então, não volte atrás, não olhe atrás. Porque se você voltar, se você se desviar, você não está apto. E o juízo de Deus vai recair sobre a sua vida. Por fim, quero exatamente concluir dizendo sobre o juízo do Senhor. O que simboliza a mulher de Ló? Ló e as suas filhas simbolizam a misericórdia do Senhor. Não que a misericórdia do Senhor não fosse estendida à sua mulher e àqueles a quem Ló pregou. Pelo contrário. Os anjos disseram assim, vai lá, chama eles, porque é chegada a hora. Só que por eles não atentarem, o juízo de Deus veio sobre a cidade e afligiu a mulher de Ló, que olhou para trás. Queridos, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o tempo da graça está em vigor, enquanto você ouve esta palavra, enquanto você tem vida, enquanto você respira, porque depois que você estiver diante de Deus, a Bíblia diz que segue-se o juízo. É o juízo, querido. E o juízo de Deus naquele dia é sem misericórdia. O juízo de Deus. O próprio Jesus disse, né? Na parábola das bodas, por exemplo, lá em Mateus. Ele fala assim, vai lá, a festa está preparada. Falou para o servo, chama todo mundo. Aí um deu desculpa de uma coisa, outro deu desculpa da outra, deu desculpa. Não posso ir, por causa disso, por causa daquilo outro. Não vieram para a festa das bodas, simbolizando o encontro de Cristo com a igreja. Mas todo mundo comiam, bebiam, casavam, todo mundo só vivendo a sua vida cotidiana, sem se importar com o aviso de Deus. Aí a festa continuou, porque a festa não para. O Senhor disse assim, vai lá, minha casa não pode ficar vazia, traz o cego, o aleijado, os coxos, doente, traz tudo para cá. Trouxe todo mundo. A casa ficou cheia. Mas aí ele foi passar uma revista e viu um homem que estava sem as vestes nupciais. E o Senhor disse assim, por que você está aqui sem as vestes nupciais? Ele ficou emudecido, não teve resposta. O Senhor disse aos servos, pega ele e lança ele fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes.
É um bom momento, queridos, para nós analisarmos a nossa veste nupcial. O sangue de Jesus está sobre sua vida. Como estão as suas vestes nupciais? Então, o juízo, queridos, é sem misericórdia. Tanto é que naquele dia as pessoas vão ficar emudecidos diante dele. Não vai ter argumento, a não ser alguns que fazem e desfazem em nome do Senhor. Porque ele disse assim que naquele dia muitos vão falar assim: Senhor, olha aqui, eu fiz isso e aquilo no teu nome, fiz milagres. Curei no teu nome. Expulsei demônios no teu nome. E ele vai falar assim: afastai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é uma pessoa iníqua? É a pessoa que fala uma coisa e faz outra. E aí, é sem misericórdia, querido. O juízo de Deus, naquele dia, será sem misericórdia. Apocalipse 20, para nós concluirmos aqui já, vamos orar. Apocalipse 20, versículo 15, e depois o 21, 8. Apocalipse 20. 20:15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. 21, Apocalipse 21, versículo 8. 21, 8. Diz assim, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O juízo de Deus, queridos, é sem misericórdia. Por isso o Senhor diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, ela representa muito bem aqueles que saíram do Egito, mas que têm saudades e volta às práticas do Egito. Aqui a mulher de Ló representa muito bem aqueles que se cansam na caminhada e desistem e voltam atrás. Aqui a mulher de Ló representa muito bem que o juízo de Deus para a vida do iníquo é sem misericórdia. Então o que eu devo fazer? Eu devo entregar minha vida a Cristo, querido. Você tem que andar debaixo do sangue de Jesus. Você tem que caminhar com Cristo. Porque sem Cristo, queridos, através de Cristo somos justificados. Através de Cristo somos santificados. Através de Cristo somos salvos, libertos e somos transportados para o império da sua luz. O que devemos fazer? Qual o nosso proceder? O nosso proceder deve ser o proceder de Ló, queridos. Das suas filhas. Independente se a mãe vai ou não vai, se o irmão vai ou não vai, se o filho quer ou não quer, se o marido quer ou não quer, eu
continuar. Se não quer, vai ficar para trás, aleluia. Mas eu vou sair de Sodoma e vou caminhar rumo à cidade celestial, a Nova Jerusalém. Ló deixou para lá, querido. O que ele podia fazer? O que é que podemos fazer, a não ser anunciar a misericórdia do Senhor para aqueles que são os nossos próximos? E dizer para eles, está chegando a hora, você não está vendo? Olha o sinal. Você não está vendo o que está acontecendo? Isso não é uma conspiração política. Isso daí é uma obra... É claro que Deus usa todas as circunstâncias. Mas isso é algo que Deus está permitindo, querido. As coisas estão acontecendo que Deus está permitindo. Para quê? Para que nós olhamos e entendamos que a hora está chegando, aleluia. A hora em que as trombetas vão soar. A hora em que os anjos vai se levantar, aleluia. E a hora em que as trombetas soarão. E a Bíblia diz que seremos arrebatados com ele, aleluia, nas nuvens. Isso ainda é verdade, querido. Isso ainda vai acontecer. Isso é realidade, é fato. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, quer o mundo acredite ou não, isto vai acontecer, porque está no cronograma de Deus nos céus, aleluia, e não tem como vai acontecer. E o que eu devo fazer? Eu devo caminhar como justo Ló, sem olhar para trás, sem pestanejar, porque o meu nome, se ele não estiver escrito, certamente, ou se ele for riscado, apagado, certamente, o juízo de Deus é sem misericórdia. Então o pai quer, a mãe quer, amém, glória a Deus, vamos caminhar junto. O filho quer, a filha, vamos caminhar junto. É bênção, família junta. Mas Jesus mesmo disse, querido, eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer espada. É nora contra a sogra, é filho contra o pai, contra a mãe. E isso, querido, no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. Quantos da nossa família, da minha família, não quer? Não quer. Fazer o quê? Já sabe a verdade? Sabe, mas não quer. Não acredita. Vai ficar. Eu não vou ficar enroscado por causa deles. A mulher de Ló representa aquela pessoa que participa do mundo porque os seus parentes não querem ir buscar Deus. Então ela volta para trás e vai e continua lá do jeito que era, para não perder a amizade. Para não ser chata com os amigos, com os parentes. Vai nessa. Depois vem o juízo de Deus, aí fica você com eles no juízo de Deus. Então é melhor ser chato e caminhar para fora, queridos. Caminhar para fora de Sodoma e Gomorra, onde o Senhor nos espera com os braços abertos. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluias.